prêmio Bibi Ferreira ele surgiu de uma necessidade que eu tinha acabado de passar por um problema de sociedade e que tinha me tirado a construção de vários projetos e eu estava completamente perdido assim, e eu falava, o que eu vou fazer? E já tinha dentro de mim um desejo de olhar para o teatro musical e ver que os artistas não eram nem um pouco reconhecidos. Então, eu via grandes espetáculos com cenários lindos, luz maravilhosa, e aí você ia lá e via a premiação de teatro e era assim, para um espetáculo que tinha um cenário que tinha 2 cadeiras e um tecido de TNT no fundo cortado com desenhos diferentes, e aí você tinha o cenário do My Fair Lady, da Daniela Thomas, que era um acontecimento de lindo. Você tinha o figurino do Fábio Namatame no Rei e Eu, que era fabuloso, com toda a grife Fábio Namatame. Não era nem mencionado numa premiação, porque no entendimento dos jurados era muito rico e não precisava ganhar prêmio. O que para mim era um absurdo, porque assim, a gente não está premiando por ser rico, a gente está premiando justamente por ele ser artisticamente bonito, uma expressão artística muito bonita. Então isso tudo gerava em mim um sentimento estranho, assim, que eu não conseguia, e eu falava assim, putz, precisava mudar. Isso vem também no meu entendimento de que talvez com o prêmio a gente pudesse unir a classe artística e unir os produtores em pró de se criar um mercado pensando num bem maior, que é um grande mercado de teatro musical, grande e forte, para que mais produções pudessem surgir. Em 2011 que foi quando eu comecei a estruturar o prêmio e pesquisar e tudo mais, a gente tinha algumas produções, né? O boom de teatro musical mesmo, assim, acho que o melhor ano, o teatro musical começou a virar uma febre foi a partir de 2012. Então, acabou que o prêmio deu sorte de pegar também uma safra de musicais. Eu levei um tempo ainda entendendo regra, pesquisando como que cada premiação funcionava. Então, aí eu mais uma vez meti a cara e escrevi na caruda assim, para o pessoal da Broadway League para saber como é que funcionava o prêmio. Fui escrever para várias, para a Sociedade de Teatro de Londres, perguntando como é que eles faziam o prêmio, como que era o processo deles. Então, acho que isso tudo faz parte dessa construção do prêmio. E uma coisa que já mexia comigo, que era traçar um panorama e preservar a história do teatro musical no Brasil e do teatro, porque desde o primeiro momento da ideia do prêmio sempre foi ter a ideia de ter prêmio para musicais e prêmio para teatro de prosa. Então, isso já estava intrínseco na estrutura do prêmio, assim, quando eu concebi ele. Então, para essa construção fazer sentido, claro que eu optei pelo teatro musical porque era um mercado muito menor, fazia muito mais, tinha essa necessidade muito maior de construir uma comunidade e de preservar essa história, que é uma coisa que no Brasil a gente não tem muito costume, que é preservar a história dos nossos antepassados e respeitar e olhar para eles, para entender que onde a gente está hoje só está por conta de outras pessoas que vieram antes de nós. Pesquisar o que você vai fazer é de suma importância, assim, porque você vai entender profundamente. Assim, eu vejo muita gente querendo começar e meter a pé na porta, assim, eu assisto teatro, então eu já posso produzir, eu vou muito no teatro, então eu posso produzir, eu posso escrever, vejo, né, em várias funções do nosso meio isso acontecer. Só que eu nunca vejo ninguém que come pão todo dia resolver fazer pão da noite para o dia. Então, assim, a pesquisa é de suma importância. E aí eu estou falando isso porque, assim, quando eu fui fazer o Bibi, eu fui pesquisar os prêmios que já existiam. E eu fui pesquisar os prêmios diferentes do que existiam no Brasil. Porque o que me incomodava no Brasil era como era feita a premiação. E eu fui entender, eu fui pesquisar o Tony,
na Caruda. Fui lá, mandei um e-mail para a direção do Tony, não conhecia ninguém. Eu conhecia nos Estados Unidos algumas pessoas que eram do meio, né? Eu conhecia o Schwartz, conhecia o Titus, mas nenhum deles estava ligado à organização do prêmio. Então eu mandei um e-mail para o Schwartz e pedi um e-mail de uma pessoa lá, ele me passou. E na Caruda eu escrevi para ela e falei, olha, a gente vai montar um prêmio no Brasil e eu queria saber como que vocês fazem o Tony. Queria saber como que é, assim, como que é o processo, né? Eu já tinha lido todo, porque no Tony também, isso foi uma ideia que eu vi do Tony, que eu copiei. Claro, o Bibi é uma cópia descarada, sem nenhuma vergonha, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, que é uma cópia descarada do Tony. E aí eu vi, as regras ficam disponíveis no site, a gente também deixa as regras disponíveis. Mas, por exemplo, tem coisas que eu vi no Tony que eu tentei implementar no Brasil, mas que ainda não funcionam, mas eu vou chegar nesse ponto. E aí eu fui lá quando eu mandei esse e-mail, eles falaram, olha, você não quer vir aqui assistir a cerimônia? Aí eu falei, claro, né? Gente, pouquíssimas pessoas tinham ido assistir, e eu lembro que no ano anterior, eu tinha traduzido o livro de um autor chamado David Brunet, que é sobre interpretação para teatro musical. Ele é um professor nos Estados Esunidos de interpretação para teatro musical, o famoso Acting Song, e ele dá o masterclass pelo mundo inteiro. E aí eu mandei uma mensagem para ele, falei, eu vou estar em Nova York em junho, não sei o que e tal. E ele falou assim, que legal, então vem, eu vou estar dando um masterclass, vem assistir. E aí eu fui assistir o masterclass dele. E ele falou, aí quando eu cheguei lá, ele falou assim, você viu fazer o quê aqui? Eu falei, eu vim no Tony. Aí ele olhou assim para mim, como assim você veio no Tony? Eu falei assim, eu vou assistir o Tony. E eu falei achando que era a coisa mais comum, que todos eles assistiam o Tony, que era uma coisa assim, que as pessoas iam aleatoriamente, assim, vai ter o Tony, vai todo mundo, assim, é uma coisa super comum. E ele falou assim para mim, e na sala dele tinham vários artistas, protagonistas de musicais da Broadway, protagonistas de musicais da Europa. E aí ele olhou assim para mim, você está falando sério? Eu falei assim, tô. Ele falou assim, é sério mesmo? Eu falei, é. Aí ele parou assim, juntou os alunos, falou assim, esse aqui é o Marlos, ele traduziu meu livro no Brasil, e ele veio para o Brasil, ele veio do Brasil para assistir o Tony. Aí eu falei assim, nossa, ele vai fazer uma sacanagem comigo. Aí as pessoas olharam assim, nossa, como que você conseguiu assistir o Tony? Eu falei assim, eu mandei um e-mail, e eles me convidaram para assistir. Eu falei assim, eu sou da comunidade de teatro musical há 30 anos e nunca vi o Tony ao vivo. Aí eu falei assim, cara, foi nesse momento que eu falei assim, cara, isso que eu vou fazer, é muito importante. Eu não tinha ido nem pegar os ingressos. Aí eu fui lá pegar os ingressos, aí cheguei lá no escritório da Broadway League, fui assim... Eu estava tão desencanado, assim, eu estava tão brasileiro, tão achando assim que não tinha essa importância toda, que quando eu cheguei no escritório eu estava de bermuda e camiseta. Estava bem turista, assim. Era tarde, assim, eu falei, vou dar uma passada, o escritório é na Times Square, aí entrei lá, a menina olhou assim, eu de bermuda, ela, você que é o Marlos? Eu falei, Nossa, eu esperava uma pessoa bem mais velha, não sei o quê, por conta da ideia, do histórico. Eu falei, não, sou eu. Ela, você quer ir assistir o ensaio? Aí eu falei assim, eita, eu falei, quero, vou assistir o ensaio. Aí fui assistir lá o ensaio. Aí ela falou, então vou te dar ingressos para o ensaio, porque tem isso lá. Para você assistir a cerimônia, você paga para assistir a cerimônia. Essa já é uma diferença muito clara. As únicas pessoas que não pagam para assistir a cerimônia são os indicados. E cada produção indicada ganha um par de ingresso pro produtor. Se a produção quiser comprar mais ingressos, porque lá tem mais de um produtor, ela tem que comprar esses ingressos e esses produtores normalmente não sentam na plateia. Eles vão sentar nos balcões. E aí o que acontece é que eles vendem também ingressos dos ensaios. Então eu fui assistir os ensaios, eu não paguei para ver ensaio, nem a cerimônia. E quando eu cheguei no ensaio, eu olhei e falei assim, gente, o que é isso? Era um acontecimento, assim, a primeira vez que eu fui foi o ano de 2013, que eu não sei se é uma questão afetiva, mas para mim é a melhor abertura de todos os tempos,
que é a abertura do Neil Patrick Harris, que ele faz, que entram vários musicais, aquilo assim. E eu vendo aquele ensaio e eu olhava tudo aquilo e não conseguia dar conta da quantidade de coisas que aconteciam. E depois, durante a cerimônia, todos os protocolos, várias coisas que eu olho para a cerimônia do Tony, que para a gente ainda é impossível de ser realizado. Não porque seja possível de colocar em prática, é porque a nossa cultura não consegue absorver. Então, por exemplo, a gente não consegue absorver, ter um grupo, uma comissão de pessoas votando, da própria comunidade votando, porque nem todo mundo assiste os espetáculos. Lá você entra 1 hora antes da cerimônia começar, porque tem uma série de homenagens e todo mundo chega 1 hora antes para, assim, 1 hora antes, a cerimônia começa às 8 às 7, o teatro é fechado e ninguém mais entra, né? A cerimônia, os próprios protocolos, muitas coisas do protocolo do Bibi, a gente usa baseado no protocolo do Tony. A forma como eles tratam o Tony e tratam a comunidade em si é extremamente respeitosa, no sentido de que quando você ser um indicado, a primeira coisa que entra no seu currículo, no seu playbill é indicado ao Tony, blá, blá, blá. Quando o Paulo Schott foi apresentar o prêmio aqui no Brasil, ele tinha acabado de ganhar o Tony. Ele tinha acabado de ganhar e ele pediu para ser, quando ele fosse anunciado, que fosse anunciado o ganhador do prêmio Tony, porque existe lá uma regra de uso de marcas, de como você deve usar a sua nomeação. E por que isso é importante? Porque isso dá legitimidade para o mercado, isso dá legitimidade para o ator. Então, aqui no Brasil, às vezes as pessoas ganham prêmios e elas nem falam, elas nem colocam no currículo dela, elas não colocam que elas foram indicadas. Ser indicado a um prêmio, independente qual for o prêmio, é de suma importância. São os seus pares olhando para você e falando: o seu trabalho é digno de uma indicação, o seu trabalho se destaca. Então você tem que colocar lá uma seção no seu currículo falando indicado ao prêmio. Claro que assim, eu fui indicado a diversos prêmios, tudo bem você selecionar o prêmio que é de maior destaque. Eu fui indicado ao Oscar, ok, é o Oscar. Eu fui indicado ao Oscar, ao Emmy e ao Tony. Então você tem um grande prêmio de cinema, um grande prêmio de televisão e um grande prêmio de teatro. Aqui a gente não dá valor a nenhum prêmio. Então isso também... E aí é uma coisa que, com o passar dos anos, a gente quer fortalecer com o Bibi. Tem ações que eu não posso botar o pé na porta e falar para as pessoas fazerem, porque vai parecer arrogância da minha parte. Então a gente tem que deixar com que isso se construa, né? Fazer esse tipo de comparação. Por exemplo, o Tony está na 76, 77, já nem lembro mais que número que está na edição. O Bibi está na 8ª edição. Então tem uma distância, tem uma história que foi construída muito grande, né? Os fundadores do Tony, nenhum deles está vivo hoje, né? Então existe também um respeito que eu espero que as próximas gerações olhem para a geração que construiu esse mercado com respeito e admiração, como a gente olha para as próximas gerações, que as pessoas olhem para Saulo Vasconcelos, Chiara Sasso, Sara Sarres, Fred Silveira, Miguel Falabella, olhem para essas pessoas e falem: essas pessoas são grandes, elas são importantes, elas carpiram o mato, eles são bandeirantes. Olhem para o Jorge Tacla e respeitem a história do Jorge Tacla. Olhem para o Billy Bond, que muita gente olha mas tem que respeitar a história do Billy Bond, porque foi ele quem convenceu a CI Brasil a montar o Rent, a montar o Beijo da Mulher-Aranha, a montar Les Misérables. Foi ele quem trouxe. Se hoje existe esse teatro musical que todo mundo ama e idolatra, tem que agradecer ao Billy Bond, né? Então tem pessoas que a gente tem que respeitar e tem que tratar. A cultura inglesa, né? A escola de inglês que todo mundo fala, que foi quem construiu a história do teatro musical em São Paulo durante muito tempo. Então a gente tem que olhar para a nossa história e respeitar, que é uma coisa que o prêmio tem de essencial, como um dos seus pilares, a preservação da